Quem conhece um pouco da teoria lacaniana certamente já ouviu falar das três grandes estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão, que compõem aí essa organização diagnóstica do Lacan clássico. E costumamos falar mais sobre os tipos clínicos da neurose, então a neurose obsessiva, a neurose histérica. Mas também podemos discriminar os tipos clínicos da psicose, que marcam posições subjetivas diferentes e, a meu ver, oferece um instrumento importante para pensar a clínica e dirigir o tratamento. Não apenas da clínica da psicose, mas também a da neurose, pois se fenômenos como persecutoriedade, distúrbios de associação de ideias e mesmo alucinações sejam fenômenos típicos da psicose, isso não significa que em algum nível não sejam experimentados por neuróticos. Eu sou Helena Mistaldi-Munichi, psicóloga, psicanalista e professora, e nesse vídeo vou falar sobre os tipos clínicos da psicose, a esquizofrenia, a paranoia e a melancolia. Para pensar as estruturas clínicas de Lacan, bem como os tipos clínicos da neurose e psicose, é preciso considerar a forma como Lacan propõe uma releitura da constituição do sujeito a partir da sua teoria do significante. Quando falamos em nome do pai, por exemplo, estamos falando em primeiro lugar de um significante. E estamos também, junto a Lacan, retomando conceitos freudianos como complexo de Édipo, castração, supereu, a partir da apropriação lacaniana da linguística estrutural. Dessa forma, unindo o processo de constituição do sujeito para a psicanálise, mais a teoria do significante em Lacan, temos que, a partir da articulação, da simbolização de dois significantes, significantes fundamentais, significantes mestres, que se produzirá o sujeito desejante, dividido da psicanálise, que é o sujeito neurótico. E quais são os significantes mestres fundantes do sujeito? São eles o S1, nomeado de desejo da mãe, e o S2, o nome do pai. É a partir da forma como tais significantes foram inscritos ou não, articulados ou não, que temos as diferentes estruturas clínicas. A psicose, nessa perspectiva, seria uma estrutura clínica marcada pela foraclusão do S2, o nome do pai. Portanto, ao falar em estruturas clínicas, Lacan propõe uma descontinuidade entre neurose e psicose. Ou bem se tem o nome do pai, ou não se tem. Dentro do campo da psicose, ainda é possível discriminar os seus tipos clínicos. A esquizofrenia, um quadro clássico da psiquiatria, no qual predominam os distúrbios de associação, a paranoia, em que se ressaltam os distúrbios da interpretação, e ainda um terceiro tipo clínico menos consensual quanto à sua inclusão no campo das psicoses, que é a melancolia, trazendo como marca a dor de existir, podendo ou não atingir uma dimensão delirante. As inscrições e articulações entre os significantes mestres marcam mudanças de posição do sujeito que são cruciais e que apresentam um tempo lógico, ou seja, a passagem de uma posição para outra, bem como a ordem de inscrição destes significantes, obedecem um tempo lógico, mas também cronológico, pois certas conquistas têm uma janela temporal para acontecer. Daí o termo foraclusão, designando o mecanismo de defesa da psicose diante da castração. Então, a foraclusão é aquilo que perdeu o seu efeito por não ter sido registrado a tempo. E o que não foi registrado a tempo é o significante nome do pai. Eu vou comentar brevemente sobre estes significantes mestres, mas eu tenho 2 vídeos aqui no canal que falam com mais detalhes sobre estes significantes e a constituição do sujeito, e vou deixar os links na descrição desse vídeo. O S1, primeiro significante mestre, o desejo da mãe, ele incide na passagem da experiência de um corpo em pedaços, de um eu indiferenciado do outro, para a primeira imagem unificada do corpo. Imagem essa que permite dar alguma forma para o eu e tem essa função elementar de possibilitar a relação do sujeito com o meio no qual ele vive. É a inscrição e referência ao S1 o que possibilita uma primeira identificação do sujeito, né?
E que identificação é essa? Vamos tentar precisar isso um pouco melhor. É importante salientar que a referência a esse significante, ele só pode se dar na relação com o outro. Então, toda a constituição do eu, ele passa necessariamente pelo outro, por seus cuidados, por sua nomeação e sustentação, pelo seu desejo. Então, é a partir do desejo do grande outro, desse cuidador primordial, que a primeira identificação é possível. Por essa razão que o primeiro significante fundante do sujeito é nomeado de desejo da mãe, ou seja, desejo do grande outro. E a primeira identificação do sujeito é com o objeto desse desejo, ou melhor dizendo, com a imagem, com aquilo suposto significar e ser o objeto de desejo desse grande outro. Essa identificação é a identificação fálica. Estamos aqui em uma relação dual, Lacan dirá imaginária. Permanecer nessa identificação não seria a via normal. Então, o que é preciso acontecer? É preciso a inscrição de um segundo significante, o nome do pai. Um significante que se apresenta como representante da lei, da lei que faz um corte nessa relação dual, que promove uma desidentificação do sujeito com esse objeto e liga a partir de então o sujeito a uma lei que regula o desejo. É esse corte, essa incidência de um novo significante que possibilita a criança sair da posição de objeto para de sujeito desejante. Essa operação ela é o mecanismo fundamental da metáfora paterna, que é o mecanismo do neurótico, ou seja, a substituição de um significante, o S2, nome do pai, no lugar do significante originário do desejo da mãe, que agora foi recalcado. Trata-se aqui do recalque originário que funda o inconsciente. Com essa operação metafórica, a criança renunciou à identificação primordial de seu objeto que satisfaz o desejo do grande outro e pode então, a partir daí, mobilizar o seu desejo para objetos substitutivos, fazer metáfora. Pois bem, é esse mecanismo que a gente vê falhar na psicose. A esquizofrenia e a paranoia, elas podem se mesclar. De uma forma geral, utiliza-se preferencialmente paranoia quando há delírio e esquizofrenia para distúrbio das associações e o inconsciente a céu aberto. Na verdade, a gente emprega com mais frequência o termo psicose, sem distinção do tipo clínico. A esquizofrenia é marcada pelos distúrbios de associação de ideias. Então, fenômenos como pensamento ou discurso desorganizado, comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal, experiências de fragmentação do corpo, automatismo mental e corporal, eles são sintomas típicos desse quadro. Uma forma de ler esses fenômenos a partir da teoria do significante em Lacan é pensar a dispersão esquizofrênica como reflexo da dispersão significante devido à ausência de S1, a ausência desse significante desejo da mãe, desejo do grande outro. Seja por nessa operação o sujeito não ter conseguido identificar um significado para esse desejo, ou um lugar no desejo do grande outro, seja por esse desejo ser muito confuso. A esquizofrenia seria caracterizada, portanto, pela multiplicidade, o enxame de S1, todos sem hierarquia, oposição, contradição. Na esquizofrenia, a ausência de um significante mestre que se destaque dos outros significantes para representar o sujeito. A alucinação audioverbal, o delírio, tudo isso seriam tentativas de cura, tentativas de produção de um S1, tentativas de produção de uma metáfora, ou seja, na ausência da metáfora paterna, se produz a metáfora delirante. Porque a gente tem que pensar que é justamente a metáfora paterna, ou seja, a articulação entre esses dois significantes, S1 e S2, que permitem uma organização da cadeia significante, então atribuindo hierarquias entre eles, organização, discriminação, oposição, e isso que acaba falhando no quadro da esquizofrenia pela falta do significante mestre. Seria
Guiot e Capgras foram importantes ao considerar a paranoia como entidade psicopatológica autônoma. Embora frequentemente associada ao quadro da esquizofrenia, a paranoia para esses autores seria caracterizada pela multiplicidade de interpretação delirantes. Interpretações que evoluiriam em uma organização cada vez mais complexa até a formação do delírio. Um quadro no qual não veríamos muitas alucinações ou desorganização do pensamento como na esquizofrenia. Ao contrário, esses sujeitos apresentariam um discurso coerente, muitas vezes factível, com persistência da lucidez e da atividade psíquica. Os fenômenos típicos seriam os de autorreferência, ou seja, fenômenos no qual a significação, embora imprecisa e enigmática, sempre se referem ao sujeito. Então, o barulho do vizinho foi dirigido a mim, o gato atravessou o meu caminho por algum sentido que ainda preciso entender. Ou seja, todos esses significantes se transformam em sinais incompreensíveis que se dirigem ao próprio sujeito, até o momento em que se estabelece uma significação delirante. Determinado grupo está fazendo isso porque quer me matar, determinada pessoa inseriu um chip na minha cabeça para me controlar e assim por diante. Se a esquizofrenia seria caracterizada pelo enxame de S1, a paranoia seria pela sua retenção. Então, na paranoia, o que encontraríamos é a identificação imediata e alienante com o significante mestre. Eu sou. A partir de uma certeza que fixa o sujeito. Ou seja, embora a retenção ao S1 traga unidade, por outro lado, na ausência do S2, o resultado dessa retenção é o sujeito ver-se capturado por um significante opressor que etiqueta o sujeito, impedindo que ele deslize pela cadeia significante, se fazendo representar por outros significantes, como seria o caso da neurose. O paranoico não tem divisão. Quinet, em seu importante livro sobre a psicose em Lacan, dirá: o paranoico é o centro do mundo. Ele é o um ao qual tudo e todos se referem. Daí o caráter megalomaníaco. A melancolia já é um quadro que apresenta certos debates diagnósticos sobre situá-lo ou não no campo das psicoses. Se seria a mesma coisa que depressão, ou corresponderia a formas mais graves quando associada à fase de mania. Alguns autores preferem manter a classificação freudiana de neurose narcísica, que ele construiu em oposição às neuroses de transferência, a neurose obsessiva, a neurose histérica, e também preferem manter essa denominação de neurose narcísica, porque isso serviria como uma categoria para franquear esses limites rígidos entre neurose e psicose. De todo modo, é um quadro que apresenta aspectos que aproximam da neurose e outros da psicose. A marca desse quadro ser a dor, a experiência de uma dor moral, a frenalgia, dor de existir. É um sentimento da morte estando vivo, uma fraqueza do ser, um desencanto absoluto. E o deprimido repete incessantemente: minha vida não tem sentido. Essa dor moral, ela aponta para uma dor de uma perda que se relaciona à perda da castração. Essa perda ela não pôde ser simbolizada devido justamente à foraclusão do nome do pai. Por isso, alguns autores classificá-la dentro do campo das psicoses. Essa dor vai gerar aquilo que o Freud chama de constelação mental de revolta, de queixume e injustiças, os comportamentos de autopunição e culpabilização que seriam característicos desse quadro. Uma constelação mental na qual as ideias giram em torno de um tema penoso repetidamente e que os sujeitos melancólicos recordam sem cessar. E é como resposta a essa dor que se constroem os delírios de inferioridade como explicação desse estado de sofrimento. Do ponto de vista da constituição do sujeito, na melancolia, enquanto um quadro clínico da psicose, não teria havido a identificação fálica, essa identificação com o objeto de desejo do grande outro que marcaria o primeiro tempo do Édipo. Seja porque esse grande outro não se apresentou a tempo, seja porque ele se retirou cedo demais, impossibilitando a identificação fálica.
Se na esquizofrenia o sujeito não se identifica porque nenhum significante se apresenta para representá-lo, se na paranoia há um fenômeno de retenção que fixa e etiqueta o sujeito, na melancolia a identificação que se dá não é com o objeto glorioso, objeto fálico, mas com o objeto recusado e maltratado pelo grande outro. Autores vão precisar essa ideia, afirmando que a identificação na melancolia é com o objeto A, objeto não especular e não simbolizado pelo campo do grande outro. Bom, então é isso, pessoal. De forma breve, fica esse vídeo para apresentar os tipos clínicos da psicose e suas relações com o processo de constituição do sujeito e a teoria do significante em Lacan. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, a compartilhar esse vídeo com quem possa se interessar e a me seguir também lá na página do Instagram.